boa noite para você que se liga aqui na nossa tela da DF10 Brasil. Sempre é muito bom ter a sua presença e, é claro, para mais uma edição do nosso Parada Técnica. Você já viu, né? Aquele momento que dá aquela paradinha, o técnico chama todo mundo, dá esporro em todo mundo. Aqui é diferente. Aqui a gente brinca de brigar, fala mal quando tem... Fala mal não, fala a verdade sempre, né? E dentre essas verdades, algumas não são tão agradáveis assim. Mas é melhor a gente falar alguma coisa aqui do que ficar só alisando os trem por aí, né? Olha, seja bem-vindo, você que já nos acompanha a partir de agora aqui pelo nosso canal no YouTube, DF10 Brasil, tá? É muito bom ter a sua presença nesta noite de sexta-feira, que antecede, como diria, nosso Gilmar Rodrigues, que hoje tá com a camisa maravilhosa. Depois eu vou pedir para fechar nele ali, viu? Eu até tentei, né? Mas não consegui chegar tanto. Daqui a pouco você vai ver como é que o homem está enquadrado. Nos antecedemos a Série D do Campeonato Brasileiro com fim de semana, ó, labuta, árduo para os nossos candangos. Amanhã, com total cobertura do Timaço Show de Bola, tem capital, tem misto lá do estádio Boate JK, né? Boate JK? Porque é uma escuridão danada, né? Dá para fazer soltar um funk ali, a galera embala. A partir das 19 horas já estaremos no ar. E também, no mesmo sábado, outro jogo, né, complicado. Amanhã, a equipe do Ceilândia enfrentando o Luverdense, só que lá no Passo das Emas, né, lá em Lucas do Rio Verde, estaremos aqui comentando sobre isso, falando do Candanguinho de Juniores, que começa amanhã também, 9h30 da manhã. Os meninos vão ter que madrugar, para depois da balada tem que ir lá ainda bater uma bola. Começa o Candanguinho, vamos falar aí como é que está esse mexe-mexe do nosso Candanguinho, né? E boa notícia para os gamenses também, já já o Marlon vai trazer aí a sua análise sobre a renovação de contrato do Luiz Carlos Carioca. Vamos começar pelos mais bonitos. Gilmar Rodrigues, muito boa noite, com aquele sorriso sempre esperto, nem parece que está cansado hoje, Gilmar. Boa noite, Fábio, boa noite, Marlon, boa noite, telespectadores. Depois de uma semana de muita labuta, é só aguardar aí menos de 24 Você labuta, horas. Gilmar? Menos de 24 horas para ver duas vitórias dos candangos. O Ceilândia vencendo o Luverdense e o Capital vencendo o Misto. Tá certo. Marlon, boa noite para você. A pergunta que todo mundo quer saber. Na sua percepção, olhe para ele. Ele continua labutando? Ele com essa camisinha que ele comprou lá na feira do Goianos, e eu falo até o preço, que foi R$19,99, e ele exigiu 1 centavo de troco. Se enganou, isso aqui é 3 por 30. 3 por 30. A minha é 4 por 20. Eu acho que o Gilmar realmente ele está um pouco cansado, inclusive então não está labutando. A voz dele reflete isso, então ele está cansado de outras situações, viu, Fábio? Você não pode comentar, não? Não, deixa pra lá. Marlon, e esse cordão teu aqui? Você está parecendo aquele cara do funk, né? Ó, uns cordãozão grande, bom aí, cara, só que esse aí é... Essa cruz aqui, Fábio, é design meu. Não é cruz de Malta não, né? Não, que é isso? Isso aqui é a cruz de Cristo crucificado, design meu, eu que fiz. Fecha aí no Marlon, aqui, mostra aí, Marlon. Peraí. Tira assim e coloca novamente. Ó. Rapaz, tá bonito. E a medalha das duas cruzes, pescoço, né? E coloca novamente. Então, eu acho que, como o Gilmar falou, Fábio, vamos esperar, né? 2 vitórias do Ceilândia lá em Lucas do Rio Verde e aqui. Quando o Fábio fala boate lá do JK, ele não está querendo ofender o time do Capital, porque fez muitas obras. Ele está falando a realidade que foi dita, que foi feita, né? Pela administração lá, colocou lá realmente luz de vela para iluminar. Poste baixinho, reflete nos olhos dos jogadores, do repórter, de todo mundo ali. Ficou muito ruim. Igualzinho também lá do Abadião, né, Fábio? Com certeza. Igual do nosso querido Abadião. Estão pedindo para mostrar sua camisa, ó. Sua camisa aí. Tá bonito de rosa hoje, Gilmar. Você é rosa, Gilmar? Ou é azul gaúcho? Azul gaúcho. Então tá certíssimo. Vou pedir para colocar na nossa tela aí a nossa 4ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Eu fiz uma colinha aqui, que eu não sou bobo, né? Tá aí na sua tela. Nós teremos os seguintes jogos aí, viu, tropa? Como é que é o negócio aqui? O Goiânia pega o Goianésia, armaria, como diria Marlon Nascimento. Porto
Velho Gazim pega a Aparecidense, Luverdense e Ceilândia. Esse jogo vai sair faísca. Eu tenho certeza que uma faísquinha vai sair dessa partida. E o Capital enfrentando a equipe do misto. É uma quarta rodada, Marlon, que ela tá bem azeda, né? Fábio, só você imaginar que o Ceilândia está em primeiro lugar porque marcou 4 gols. Ele tem o saldo de 3, porque tomou 1. O Verdense marcou 3 gols, então está em segundo lugar por causa da diferença de 1 gol, não tomou nenhum gol, então também eles estão quase iguais em tudo. Então é a disputa dos líderes, só que é jogando lá em Lucas do Rio Verde. Então vai ser uma situação em que o Ceilândia vai ter que impor uma outra situação de ter cuidado com o Luverdense, que é um bom time, jogando fora de casa. Então Adelson de Almeida, ele realmente sabe esse momento, ele é um bom técnico, ele sabe o que fazer nesse momento. Então, é uma disputa dos líderes, sendo que o Ceilândia está à frente por apenas um golzinho, um golinho que coloca ele lá. Marcou 4, tomou 1, tem um saldo de 3, o Luverdense marcou 3, tomou 1. Então, eu acho que nessa quarta rodada, um empate fora de casa para o Ceilândia seria excelente. Vixe, mas o Gilmar fez uma cara aqui agora. Quando você falou um empate fora de casa estaria excelente, ele fez assim, ó. Foi assim? Eu sou Vitória. Não estão me mostrando, né? Eu fiz a cara, ninguém me mostra aí, produção. Isso. Ele fez assim, uma carinha assim. Esse joguinho pra mim é joguinho de Vitória. Se defenda, Gilmar. Não, um empate nas atuais circunstâncias seria um excelente resultado para o Ceilândia. Mas eu reafirmo que acredito numa vitória do Ceilândia amanhã, mesmo jogando fora de casa, porque tem time para isso. E o futebol que a equipe vem apresentando, para mim, tem apresentado um futebol que faz com que a gente acredite que ele traga uma vitória lá de Lucas do Rio Verde, sabendo que é uma partida difícil, mas vai enfrentar um adversário que tem muita qualidade, mas mesmo assim eu acredito. Perfeito. Eu vou pedir para a nossa turma aqui, já que está na tela, né, a quarta rodada, a gente continua fazendo análise, a gente vai passar rapidinho dos outros jogos, porque depois a gente vai entrar na tábua classificatória. Volta para nós aqui, ó. Enquanto a gente está trabalhando aqui, o Marlon fica atendendo o celular. Olha lá. Atendendo, mandando mensagem. O que é, Marlon, que tá pegando aí? Quem é que tá te enchendo a paciência essa hora, Marlon? É os caras querendo mandar abraço, né, Fábio? Mas ainda não está aberta a sessão de abraço. Daqui a pouquinho eu mando. Nossa, e tá mandão. Ô, Marlon, começar com você aqui, ó. Essa quarta rodada, a gente vai entrar em detalhes. O Gilmar já falou aí, trouxe o porquê da crença dele em um resultado positivo do Ceilândia lá contra o Luverdense. Mas antes aí, Marlon, tem um joguinho aqui de um Goiânia que começou a acordar para o campeonato e um Goianésia que já tomou 3 lapadas fortes. Isso aí na loteria é coluna 1 seco, Marlon? Olha, o Goiânia, quando jogou aqui contra o Ceilândia, ele tinha vindo já de uma derrota, ele dificultou as coisas. Tanto que o gol do Ceilândia saiu no apagar da luz. Aliás, as luzes já estavam apagadas quando o Euler fez o gol da vitória. Dificultou. Agora, fez 3 pontos, ele está bem na tabela, ele está ali perto do Capital também, 3 pontos. Agora o Goianésia 0 pontos. Então é um jogo que tem que esperar para ver, porque o jogo é em Goiânia. O Goianésia perdeu em casa, perdeu fora de casa e deve perder novamente fora de casa para o Goiânia. Então o Goiânia tentando se reabilitar na tabela. E por isso que a gente tem que torcer para que o Capital também faça uma bela apresentação. E vem de vitória o Goiânia, né? E vem de vitória, exatamente. É os 3 pontos que ele tem. O Goianésia que está no desespero total, viu, Marlon? 3 jogos, 3 derrotas. Eu quero ver, Gilmar, se você tem coragem de falar o que você me falou hoje cedo. Você falou assim, Fábio, essa quarta rodada aí, anote. Porque toda rodada tem uma surpresa, né? Você espera uma coisa, dá outra. E você falou o seguinte, anote, o jogo que vai dar o que falar é esse do Goiânia com o Goianésia, porque as equipes se bicam no Campeonato Goiano, se conhecem, e apesar do Goianésia não estar lá na tábua classificatória, tem 0, mas não é uma equipe ruim e é bem treinada pelo Betinho. Se é que ainda está lá o Betinho, né? Saiu. Saiu? Vazou? Ih, então, né? Mais um peso. Mas como as equipes se bicam no Campeonato Goiano, é num jogo desse aí que dá um empatezinho. Tu mantém o que tu falou, Gilmar? Poderia ser, né, Fábio? Porque
Se bicar, Ceilândia e Capital se bicaram tantas vezes aqui, né, no Campeonato Goiano. É outra história, né? Se bicam lá em cima, decidiram o campeonato, mas lá eles se bicam no meio da tabela ou lá embaixo. Nesse ano de 2025 foi lá embaixo, que caíram os dois. Mas o Goianésia até agora só perdeu, o Goiânia perdeu a primeira partida jogando com um adversário que está na ponta da tabela. Perdeu a segunda partida jogando fora de casa com o Ceilândia, com outro que está na ponta. E nós vimos o trabalho que deu. Poderia até ter ganho o jogo, porque se o Sucuri não faz aquela defesa lá depois dos 30 minutos, e o Goiânia faz 1-0 ali, dificilmente o Ceilândia empataria. E tomou um gol no apagar das luzes. Portanto, o time do Goiânia, mesmo tendo perdido as duas primeiras partidas, teve uma vitória na terceira rodada. E é normal que ganhe essa partida também. Mas é um clássico regional, é dois times que se bicam. E para o bem dos times do Distrito Federal, uma vitória do Goianésia, ou pelo menos um empate, seria muito bom. Muito bom, seria bom demais. Ah, sabia. Aqui, ó. Aí, ó. É para trabalhar, mano. Mas vou falar. Tá aqui. Marlon, meu amigo, mande um abraço para Edivaldo. Panificadora Pão Nosso aqui em Lusiânia. Ah, me poupe, Marlon, me poupe, rapaz. Vai ficar fazendo propaganda aqui, rapaz. Eu, hein? Manda um abraço para o Edivaldo, então. É teu parceiro, né, Marlon? O pão não é bom? Pão nosso, é? Não só o pão, ele também, Fábio, ele faz aquelas mini pizzas. Rapaz, é uma delícia. Então, mas não concorre com a nona, não. Não concorre com a nona. É outro patamar, mas faz umas pizzas, não gosto. Pão também muito gostoso. Osca. Sempre que eu vou a Lusiânia, eu tenho que passar lá. Não queima não, né? Não. Nem o pão queima, né? Edivaldo Melo. Queima nada tá entendido. Esse Melo aí. Não pão lá não, né? Tá entendido. Nem a rosca? Nem a rosca. Então tá certo. Seguindo aqui, ó, nós temos ainda o Porto, eu ia falar Porto Vitória, que é lá do Espírito Santo, né? Mas é o Porto Velho pegando a Aparecidense. Esse jogo aí, rapidamente, Gilmar, você na loteria, você crava o quê? Você acha que pode ter uma surpresa aí? Seria bom, um empatezinho também, porque... Tudo seria, mano. Vai acontecer muito bom. Vai, esse é jogo para empate. Vai ser empate lá, 0-0. Pronto. Aí vai sim. ser bom. Pronto, tá com ele aí, mano? Porto, né? É Porto. Puerto Velho. Puerto Velho é um que deu dor de cabeça. Esporte Clube Gazim Porto Velho. Mas teve um Puerto Velho, Puerto Cabelo, que deu dor de cabeça no nosso amigo. Isso é outra história. Outra aqui história. É Série D, tá? Não vem me falar de conversa fiada, não, que não tem pra você aqui, não. Porque eu tô falando Porto, é Porto Velho. Não é Porto Cabelo. O que eu tô falando Porto Velho, Gazim, lá de Rondônia. Porque tem um tal de Puerto que ontem fez nosso amigo Homer passar dor de cabeça. Eu não quero falar nisso, porque é meu amigo, viu? Mas eu tenho lá em casa um galão de tipirona, eu vou mandar um pouco pra ele. Você até fora dos... Você tá cansado hoje, né? Deixa eu te falar, hoje é sexta-feira. O jogo foi quarta-feira e você não sabe nem o nome do time que bateu no Vasco. Então... Pois é. Mas eu tenho lá em casa bastante de pirona, eu vou dar um pouco pro meu amigo. Tá bom, eu sei. Tá certo. Porque tem outros também que... Ô Marlon, me diz o seguinte, agora entrando em detalhes para valer, amanhã com total cobertura do Timaço Show de Bola, temos aí o Capital enfrentando o Misto. Vou pedir até a nossa produção já para botar na tela aquele banner bonito aí, ó, tá aí, isso, obrigado, viu? Amanhã a partir das 19 horas, Capital e Misto, né? Você acompanha pela Brasília FM 98,1 e aqui no nosso portal DF10 Brasil e também pela rádio DF10, tá? Lá no app, né? Para você que tem aí o Android, você pode ir lá no seu appzinho lá e digitar DF10 Brasil, com certeza você vai ter nossa rádio com toda a cobertura para você a partir das 19 horas, a bola rola, 19h30. E com bola rolando, Marlon comenta. Comentarei, sim. Comentarei que, agora, que a equipe do Capital, Fábio, lembrando que o Capital tem 3 pontos, o Misto tem 4 pontos, está 1 ponto à frente. Então, uma partida de suma importância, por quê? Porque antes, no jogo anterior que estávamos comentando, o Goiânia, que deve ganhar do Goianésia, iria 6 pontos. Então, o Capital tem que ganhar. Se ganhar, passa o Gazim, o Esporte Clube Gazim Porto Velho. Dinheiro tem, né? Você sabe que Gazim é a pepeta, dinheiro, né? Tem. Então, é importantíssimo essa vitória do Capital. Agora, o jogo 19h30.
Então eles devem estar merece. treinando ali naquela luz de lamparina, né, para poder surpreender também a equipe que a gente torce. Quando a gente fala luz lamparina, moçada, não é para ofender a administração do capital, que a não, luz que tá fala, fraca fala, e aliás, fez um belo trabalho lá antes que a administração colocasse sei lá o que é isso, essa iluminação, que foi péssimo escolha. O engenheiro que colocou, eletricista que colocou esses postes lá, ele deve ter passado em algum vestibular aí de, sei lá, antigamente era curso Madureza, Fábio. Eu vou jogar junto com você, mas de certa forma também eu vou livrar a pele do engenheiro ou do eletricista, porque de repente se o cara é o patrão e fala assim, ó, quanto é que é para fazer? É 300. Não, faz um negócio mais barato aí, eu tenho 150 para gastar. Então, de repente, o cara botou pouca lamparina, porque o orçamento também era esse, né, Marlon? Se vai fazer um negócio, faz bem feito. É exposição do estádio em nível para todo o Brasil. É Série D do Campeonato Brasileiro. Quem vem aqui vai levar uma impressão do estádio. Pode o estádio pode estar bonitinho, banheiro bonitinho, vestiário bonitinho, gramado bom, mas com a iluminação daquelas, o cara já vai percorrer o Brasil. Não joga lá não. Marlon, a CBF Agora, ainda não acertou que é transmissão, ninguém vai ver, não tem imagem o trem. Mas quem acompanha Só a rádio áudio. DF10, pela sua voz, pela voz dos repórteres, tá vendo, Fábio. É dito, mas ele tá vendo como é que tá a situação. E tem as imagens não é nem cabine, rapaz, cabine também não tem, mano. Cabine. Eu ia falar que tem imagem da cabine, não tem cabine gente, também. Não é uma crítica para destruir, é uma crítica para que você resolva certos problemas que não pode. Toda a imprensa de DF não tem uma cabine. E quem vem de fora também não tem a cabine. Sabe, para transmitir. Ali é o quê? Um ter puxadinho, né? A gente pode chamar de puxadinho ali? Sei lá. Aí fica a direção, né? É puxadinho aquilo ali, Gilmar? É uma sacada. Uma sacada. Aí, Gilmar, sua sacada foi boa, uma sacada. Então, o Marlon tá falando um negócio, a gente parece que a gente tá só pegando no pé, mas não. Alguém precisa levantar a realidade do futebol do Distrito Federal. Porque se você percorrer aí em vários órgãos de imprensa, é impressionante como que as pessoas não falam o que verdadeiramente acontece. Sabe-se lá por quê. Ou medo do enfrentamento com a direção do clube, medo de enfrentamento com a Federação de Futebol, acordos com a Federação de Futebol que são celebrados e que aí amordaçam a boca da imprensa, e aí não pode falar. Por que não pode falar? Que, para o bem do futebol, é bom que se resolva as questões do estádio JK. Que aumente aquele poste e a iluminação dê uma outra qualificada. É bom para o futebol do Distrito Federal que lá no Abadião, na Ceilândia, viu, Ari? A gente sabe que você é um batalhador ali e o estádio não é teu, tem que ir. E o estádio do capital também não é do capital. Mas assim, vamos fortalecer junto ao governo, né, que tanto faz buraco por aí, né, para que faça um buraco mais fundo lá e coloque um poste maior nos estádios Abadião e JK com uma iluminação melhor, porque Capital e Ceilândia representam o Distrito Federal no cenário nacional. A gente tem que parar de ficar lambendo aquilo, né, dos lados de fora, como o governo faz com o Flamengo, né, põe lá o banco estatelado na camisa do Flamengo. Parabéns. Agora, eu acho que como governante a gente deveria enaltecer o que é nosso. Olha aí o nosso Ceilândia indo longe. Olha aí o nosso capital indo longe. Olha aí os nossos candangos ascendendo de uma Série D para a Série C, quiçá para uma Série B e chegar um dia na Série A. Olha o Gama que ano que vem vai representar o Distrito Federal. Por que os nossos governantes não voltam os olhos para o que é nosso? Nem nos jogos eles vão. Eles vão na decisão com um outro deputado aí, lambe-lambe também, né? Que aí consegue no máximo levar o vice-governador, um secretário, uma coisa assim, né? Tem de adjunto, né? Adjunto, secretário adjunto, que não é secretário, mas né? Aí aparece lá para entregar medalha, os caras que não sabem nem, né? Precisa do Waze para chegar no estádio, porque não sabe, entendeu? Então a gente fala, não é uma crítica à capital, à Ceilândia. Mas assim, vocês, a partir de vocês, dirigentes, vocês precisam lutar junto aos nossos governantes, já que a federação não luta, porque tem rabo preso com a CBF, tem rabo preso com o GDF, para não perder 1 milhão do banco todo ano. É por causa disso? Porque não enfrenta, velho.
Se não tem estádio, se não tem nada, para tudo, faz uma greve, deita no chão. Aonde que o presidente da federação vai fazer isso, junto com seus comandados lá? E por entendeu? falar em CBF, Fábio, você sabe que o vice, Fernando Sarney, que era parceiro do Edinaldo, já entrou com pedido de impeachment do Edinaldo, porque ele já não concorda mais, ele quer rever todo o posicionamento, aprovação de contas, e era, Fernando Sarney era assim. Não, mas com fica Edinaldo, tranquilo, mano. Não, você vê não, como é que tá a bagunça do futebol. não, fica tranquilo você, porque o presidente da Federação Brasileira de Futebol, Daniel, ele aprovou as contas da CBF, tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Quanto é que você falou, Gilmar, outro dia, que é o salário do presidente da federação aqui? É 215 mil? Rapaz, 215 mil. Passou de 50 mil para 215, É. exatamente na época da eleição do Edinaldo. Foi na uma época? das 27 federações, né? Das 27 federações. Mas o Ronaldo ia concorrer também, Ronaldo Tá. Fenômeno. Né? Sabe, tem mais coisa envolvida Aí ele nisso procurou os caras, todo mundo virou as costas para ele, só 3 que receberam ele, né? Pra conversar. Aquele afastamento que o Edinaldo teve, o Gilmar Mendes é que recolocou ele à frente da CBF, né? Então, tem muito mais coisa que isso aí. É um bololô danado, é uma coisa que... Aí a nossa galera em casa está falando assim, vocês estão desvirtuando o assunto? Não, nós não estamos aqui desvirtuando o assunto, que a gente sabe ir e voltar com tranquilidade. O que tem a ver a lamparina do estádio com o Edinaldo? Tudo está no mesmo bolo, porque quem deveria resolver essas coisas seria o governo, né? E quem deveria cobrar o governo seria a federação. Quem deveria cobrar a federação são seus afiliados, os clubes. Mas ninguém cobra ninguém, ninguém corre atrás de ninguém, porque todo mundo tem rabo preso com todo mundo, tá? O presidente do clube, ele não pode peitar a federação, porque ele pode ser, né, prejudicado em outras situações, internamente. A federação não peita o governo, porque aí o governo fala assim, ô banco, não dê mais dinheiro para esses cabras não, entendeu? Que eles são chatos pra caceta, igual o Fábio lá do programa, que é chato pra caceta, junto com aquele menino lá, né? Menino é bondade minha, né? Então, aí é um efeito cascata, a federação não cobra o governo e fica assim, fica tudo do jeito que está, há anos. Eu conversava com o Gilmar hoje, o Gilmar deve estar lembrado, porque ele está cansado hoje, conversava hoje cedo com o Gilmar, sobre a realidade dos estádios do Distrito Federal. Eu contei para o Gilmar que quando foram reformar o antigo Bezerrão, tá? Porque agora é um Bezerrão novo, né? Mas o antigo, que era também na base da boate, aí fizeram uma reforma nas sociais. E aí botaram as cabines de uma forma que o narrador, presta atenção aqui, o narrador, para narrar o ataque pelo lado direito, que ficava para as sociais, te juro, pode perguntar para o André Luiz Mendes, Márcio Ferreira, não pode perguntar mais para o Ailton, que não está entre nós, nem o Marcelo Ramos, mas pode perguntar para o Márcio Ferreira, para o Edu Carvalho, para o André Luiz Mendes, eles faziam o seguinte, tinha a janela assim, ó, aí o cara narrando aqui, ele fazia assim, ó, botava a cabeça para o lado de fora da cabine para tentar acompanhar. Sabe por quê? Porque quando fizeram a reforma não chamaram ninguém que entende realmente, que milita, para poder falar, não, aqui tem que fazer um recuo para que a gente enxergue o campo, já que são cabines para se trabalhar. Então, eles não pensam nisso, não fazem isso. Falava para o Gilmar, os estádios não tem condição, você chega no Agostinho Lima, como é que se trabalha lá? Então eles fazem, quando fazem ao Deus dará, mas infelizmente, atualmente não fazem nada. Estádio JK não tem cabine, a Badião é uma lástima, a culpa dos clubes? Não! Culpa do governo, mas os clubes são culpados, porque não cobram da federação, a federação não cobra do governo, e assim, por isso que eu estou te falando, é efeito cascata. E a gente fica nessa. Isso tudo para dizer que o capital pode ser prejudicado amanhã, numa bola lá, no meio da escuridão, como é que faz? Né, Gilmar? Gilmar, eu sei que você fica chateado quando eu meto o cacete assim no governo, mas é verdade, Gilmar. Fazer o quê, né? Eu estou errado, Gilmar? Não, você está errado. O que precisa fazer nesses estádios, Gilmar? Ué, Não falta boa vontade? boa vontade, quem vive de boa vontade é Zé de Paiva Neto. Quem vive de boa vontade é José de Paiva Neto, e mais ninguém. Alguém vive de boa vontade, não sei? O seu silêncio Tem foi que fúnebre. ter vontade política, ir lá e agir e fazer. E por que não faz? Mas no Distrito Federal nós temos governo comprometido com isso? Não temos.
Não temos. Não temos Situação, federação o comprometida. CAV aí, vai Morreu. virar prédios lá. Morreu. Isso vai ser a metropolitana, é o futuro do Agostinho Lima e por aí adiante. Aham. Então, É muito triste. não viu? tem pessoas comprometidas com isso. Não se No assustem. governo do Distrito Federal, não. Não se assustem se o Rorizão, que fica numa área nobre da Samambaia, se em breve, não vou falar em breve porque vão pegar no meu pé, se um dia, viu, Marlon? Aquela área ali, você conhece o Rorizão ali. Conheço. Aquela área ali virar mais uma quadra habitacional com aqueles prédios enormes, através de você, inclusive, Marlon, uma vez eu fui entrevistar o presidente do Sinduscom, e ele falou assim, meu filho, Samambaia é a nova Águas Claras do Distrito Federal. Então, ó, tem valor, Marlon. É verdade. Assim como foi o Pelezão. Opa O aí, ó. Pelezão. Foi lá atrás o Marlon. Eu fui lá atrás, eu não sei se, o quê? Uns 30, 40 anos atrás? Não, que é isso, Tem, menos, bem bem menos. Eu assisti Ceúbe e Palmeiras no Pelezão. Eu era menino e levei o padre Bicho Filho, Antônio Bicho Filho, que era palmeirense, e ele ficava sentado. Antônio Bicho Feio? Antônio Bicho Filho, que era o Bicho nome do Filho. padre. E ele ficava gritando, vai Parmeira, vai Parmeira. E ele tinha levado uma almofadinha, não esqueça, uma almofadinha com o símbolo do Palmeiras. O Palmeiras fez um gol, ele levantou, alguém roubou a almofadinha dele. Isso aí vai estar no livro, Bola de Capotão? Vai estar Marlon? no livro, vai estar no Vai, livro. né? Então, o Pelezão, ninguém nem sabe onde é o Pelezão, ali perto do Carrefour Sul, ali, Atrás ó. do Carrefour. Atrás do Carrefour Sul, lá virou só prédio. Então, já vem... Caríssimo. Já vem, a história já conta isso aí pra gente aqui. Então, pode se esperar, Rorizão, CAV, o CAV também já era, já não tem mais CAV. Então, quantos jogos nós fizemos no CAV? Adoninho Guimarães, Adoninho Planaltina. Guimarães, Agostinho Lima. Pode esperar. E o setor imobiliário aqui no Brasil é muito forte. Tem dois aí que domina realmente, que fala assim, eu vou construir um shopping ali, não tem alvará, não tem licença, ele vai construir e pronto, e acabou. Sabe? Então, Fábio, é triste. E a nossa galera aqui, ó, a nossa galera comprometida com isso. Os nossos homens do esporte estão comprometidos com isso. Não se engane você. Aliás, aqui, não se engane você da imprensa, coleguinha novo, que está chegando agora, cheirando a leite, né? Com camisa de Inter de Milão, Bayern Leverkusen, né? Falei bonito agora. E tantos outros clubes do exterior. Mas se a gente falar, eu vou repetir, mesmo que eu sou sacana. Se a gente falar aqui, ó, Ronaldo Aranha, Ricardo Coração de Leão, Zinha, Bilzão e Visoto, o que é isso? Eu tô te dando só a zaga do Taguatinga, que foi campeã em 1988, viu? Então, é melhor a gente valorizar o que é nosso do que ficar aí falando do futebol internacional ou do futebol americano, que a galera gosta muito. Então, vocês novos, ao invés de ficar aí achando que, tá tudo muito lindo, compactuando com a jogada de sujeira para debaixo do tapete, abra teu olho. Aqui os coroas estão falando aqui, mas falam com propriedade, tá? Mas voltando aqui, capital e misto. Gilmar, você acompanhou esse jogo do Capital e Ceilândia. E você me falava o seguinte, Fábio, eu juro para lhe dizer que a parada é o seguinte. Ganhou o Ceilândia? Ganhou. Mereceu? Mereceu. Se fosse empate, também do mesmo jeito, e se fosse Capital, também do mesmo jeito. No final, o Capital acochou o Ceilândia de um jeito que quase empata. Então, a equipe nos faz crer que pode ter força para enfrentar esse misto que está com 4 pontos colado aí, né? Nem só no final o Capital apertou o Ceilândia que quase empata, mas durante toda a partida tiveram chance de gol, tanto Capital como Ceilândia. O Capital, no primeiro tempo, teve uma bola lá que o Kennedy cabeceou na trave, que não dá para entender como aquela bola não entrou. O Kennedy do Capital? Não, o Kennedy no do Ceilândia. Tá? O Ceilândia era para abrir o placar ali. Em seguida, numa cobrança de escanteio, o Tarta tirou a bola de debaixo do gol também. E outras chances, Ceilândia teve mais chance, Capital mais chance. Portanto, ali foi uma partida que isso nós já prevíamos, que poderia ter vitória do Ceilândia, vitória da Capital, empate com normalidade. Porque no futebol, igual o Romer fala, existem os três resultados, vitória, derrota ou empate. Mas tem ocasiões que
numa mesma partida. Vitória de um, de outro e empate é normal. Normal, e isso a gente previa, e pelo futebol apresentado, foi isso que nós vimos no Abadião. Um jogo Então, amanhã... muito igual. É tanto que mesmo com a derrota, a gente via que tinha problemas lá no Capital, o time saiu chateado, mas não saiu nem tanto, porque o Capital sabia o adversário que era o Ceilândia, jogando nos seus domínios, no Abadião. Foi um jogo quase que igual. De ser batido. Agora o Capital saiu daquela partida ciente e consciente de que tem uma sequência de 2 jogos em casa, começando amanhã contra o Misto e no outro final de semana contra a equipe da Luverdense. Só isso, né? Com obrigação de fazer, no mínimo, 4 pontos nesses 2 jogos. E também são adversários do Ceilândia, que a Ceilândia fazer bom resultado contra essas equipes também é bom para o Capital e bom para o futebol do DF, porque de qualquer forma são equipes que lutam diretamente pela classificação. Ô, Marlon, você falou semana passada aqui o seguinte, Fábio, vamos parar com essa sacanagem aí, que o Capital, que pegou o Botafogo, no Engenhão, porrada, 4, não sei o quê. Para, chega dessa história, porque a realidade do Capital é Série D do Campeonato Brasileiro e ponto final. Essa realidade, você acha que essa ficha já chegou para os jogadores? Já chegou antes do jogo lá no Engenhão. Antes desse jogo, e eu falei aqui, a realidade, o planejamento do Capital é Série D. Série D. E hora que saiu o sorteio, Botafogo, fora de casa, no Engenhão, primeiro jogo, eles já sabiam que realmente foram lá, jogaram, não tiveram chance, o Botafogo dominou, até que ficou 1-0, e eu vou falar que não houve pênalti, o gol do Botafogo, para mim não houve pênalti, o Vidigal também concordou, e o Vidigal é botafoguense, mas era um resultado que era previsível. Eu torci para que fosse 1-0, 2-0, para o Capital encher aqui uma Mané Garrincha. E peço, até faço um apelo ao público, gente, vamos prestigiar o Capital, apesar do resultado, apesar da gente saber que é uma missão difícil, mas vamos lá prestigiar o Capital. Até o Botafoguense vai lá também ajudar o Capital, porque o Capital necessita de uma boa renda para poder seguir em frente. Então, o planejamento do Capital... Esse jogo não dá mais renda, não. O Capital é Série Botafogo vai vir aqui com o 4º time, vai pegar a molecada, quem não está jogando, ou quem tiver suspenso do Brasileiro, vai empurrar aqui no Mané Garrincha, e o Capital, no máximo, consegue levar 3.000 pessoas. No frigir dos ovos... Meio de semana é um jogo para 10.000 pessoas. E quem se deu mal foi quem comprou o jogo, que já compraram o jogo, viu, Gilmar? Compraram esse jogo. Você sabia, Gil? Não também não estava sabendo. Então, esse jogo foi comprado. Mas quanto à avaliação do objetivo do Capital, no final da partida no Engenhão, teve as entrevistas oficiais, um jogador lá deu entrevista pelo Botafogo, e o Matheus Anjo foi o jogador do Capital que deu a entrevista oficial para a televisão, para a imprensa nacional lá no Black Drop. E ele... Black Drop, né? Ele foi muito objetivo e expôs muito bem qual é o objetivo do Capital naquele momento ali. O Capital estaria focado na Série D do Campeonato Brasileiro com o objetivo de ter o acesso. Ele foi dar entrevista, falar sobre aquela partida. Ele pouco falou sobre a partida, já emendou falando do objetivo do Capital em 2025, que é ter o acesso para que em 2026 represente Brasília na Série C do Campeonato Brasileiro. E o Capital se tornou mais conhecido, né, Fábio? Houve discussões sobre a origem do nome Capital, se era por causa da banda Capital inicial, por que o Capital, se era porque a capital do país era capital. Então, tornou-se conhecido em todo o Brasil o time do Capital. Então, para um melhor planejamento, e é o que o presidente está fazendo, Série D, o momento é Série D e pronto, acabou. Vamos em frente. Eu acredito que o Capital vai passar nessa primeira fase, junto com o Ceilândia. Então, o momento é esse. Capital. Agora, vamos esperar para ver se a lamparina vai funcionar no sábado, né, amanhã. Eu tenho uma pimentinha para jogar no colo do Gilmar, mas antes, já botaram na tela aí a classificação, só para a gente ver como é que está a situação hoje, Marlon e Gilmar. Com o fechamento da terceira rodada, né? O Ceilândia é o primeiro colocado com 9 pontos.
O segundo, Luverdense também com 9, ou seja, o jogo de amanhã é briga de líderes. A Aparecidense é o terceiro com 7, o Misto com 4, fechando o G4. Na cola dele vem o Goiânia com 3, o Capital também com 3. Apenas diferença por saldo de gols. E os dois últimos, Porto Velho e Goianésia, que não somaram pontos até aqui. Então veja que realmente nessa rodada o destaque, 2 jogos são destaque. Ceilândia pegando Luverdense e o Misto enfrentando a equipe do Capital. E não é porque são os nossos candangos em campo, não. É porque a dinâmica desse grupo aí nessa quarta rodada está apresentando esses 2 jogos como jogos principais. Ô Gilmar, não, pode tirar, põe o Gilmar na tela aí. Isso, pode pôr na tela. Ô Gilmar, antes de começar o campeonato, acho que foi, antes de começar o campeonato, o Gilmar falou o seguinte, Fábio, o Capital, dentro da sua gestão, a sua forma de trabalhar, a gente tem visto ao longo do tempo que o presidente lá, ele tem paciência para 3 jogos. Se 3 jogos o caba tomar sacola, ele, seja quem for, manda embora. O povo quer saber, Gilmar Rodrigues, se amanhã, Capital e Misto, acontecer um desastre, suponhamos que o Misto passa a patrola. Me diga, Gilmar, fica insustentável a vida de Roberto Fernandes? O Capital tem a obrigação, nem só o dever, tem a obrigação de vencer esse jogo. Sim, tem. Mas se não vencer? Amanhã, se não vencer, meu amigo, muita coisa pode acontecer. Mas isso que eu te perguntei, pode acontecer? Pode acontecer. Você acha que ele cai? Pode cair, sim. Ô, Fábio, se perder, poderá cair. Tinha um personagem na escolinha do professor Raimundo, chama Rolando Lero. Eu estou vendo o Rolando Lero aqui ao meu lado. Não. Pode acontecer, o Fábio fez uma pergunta direta e reta e pronto. Vocês parem de brigar. Olha o seguinte, Gilmar. O Capital, ele não pode demitir o técnico, mesmo que haja uma derrota. Não pode. Manda embora ou não manda? Não manda embora. Não manda. Você acha que não? Não manda. Se o Godofredo tem um pouco mínimo de planejamento, ele sabe que não é por aí. Ô, Marlon, o Capital, como nós falamos, a questão de toda a avaliação do Capital não está só na partida com o Misto, que tem a obrigação de ganhar. São os próximos 2 jogos em casa. Ele tem que marcar pontos nesses jogos. Pelo menos 4 pontos, porque na quinta rodada ele vai pregar o Goianésia fora e nós não sabemos como é que vai estar o Goianésia lá. Nós não sabemos se vai continuar totalmente perdendo. esfacelado, né? Porque pega já o Goiânia agora. Mas o Capital primeiro tem que fazer o seu dever de casa, que é vencer. Torcer para que o Ceilândia também vá bem, porque do outro lado, numa partida que ninguém está dando importância, mas pode ser uma partida importante, porque o Porto Velho, que perdeu a primeira fora, depois perdeu em casa, está fazendo a terceira partida, perdeu 2. Ganhou uma. E ganhou. Não. Porto Velho não. Porto Velho tem Porto Velho, tem Porto 0. Velho tem 3, Ele e Goianésia. Perdeu 2 partidas em casa. Perdeu 2 partidas, as 3 partidas, e vai jogar a segunda, agora dentro de casa, a 4ª partida, mostrando ao que veio. Porque se o Porto Velho, na 4ª rodada, jogando em seus domínios, continuar perdendo, aí já está dizendo que vai virar saco de pancada. É uma partida até que é uma rodada que, primeiro, que o Capital fazendo o seu dever de casa, os outros resultados podem ter em combinações que o favoreçam. Tá certo. Bom, cada um teve a oportunidade de dar a sua opinião aqui, eu vou dar a minha também. Ô, Robertão, coloque teus olhos na bainha. Coloque teus olhos na bainha. Tudo bem que tem 2 compromissos dos mais difíceis, definidores. Agora, pelo que o Capital mostra ao longo da sua história, eu pago para ver, em caso de derrota para o Misto amanhã, acho que isso não vai acontecer, acho que o Capital vai ganhar, esse jogo vai ser 2-0 para o Capital, essa é a minha primeira opinião. Mas caso aconteça um aborto da natureza e o Misto vença, eu vou repetir que eu não tenho... Caso aconteça um aborto da natureza e o Misto vença, eu acho que a sua vida fica bem complicada, porque o presidente, já sabendo
que tem um luverdense na semana seguinte, ele não vai pagar para esperar. Não, vamos tentar mais uma vez num campeonato com tiro curto, do jeito que é, aí vai atorado pelo luverdense, que teoricamente tem um time mais forte que o misto, aí vai esperar isso para se remontar. Vai nada, justamente por ter gestão, por pensar rápido. Então, minha opinião, que difere da do Gilmar, difere da do Marlon, e isso é claro e óbvio, por um motivo. Opa aí, ó, porque eu sou o mais bonito, apenas isso. Não porque eu seja outra coisa. Eu sou o mais bonito, e ponto final. Concorda, Marlon? Marlon, acorda, Marlon. Fábio, é o seguinte, quem tem ouvido... Tem que ouvir certas coisas. Acorda, né? Marlon, acorda. Tem que ouvir certas coisas, mas tudo bem. A gente vamos pensar o seguinte: Capital mete 3-0 no misto, tranquilamente, 3-0. Vai jogar contra o Luverdense, mãe de nada, vai empatar com o Luverdense, vai fazer 4 pontos em 2 partidas. Ele vai a 7 pontos. O Aparecidense tem 7 hoje, né? O Aparecidense tem 7, está em 3º lugar. Então, o Capital vai começar a brigar lá pelos as 4 posições que passam à frente. Perfeito. Então tá bom. Coloca na tela pra gente aí, meu DJ, que eu preciso falar pra você de Luz do Sol, energia solar. A gente vai para um bloco comercial, mas antes preciso mandar um abraço pra galera da Luz do Sol, energia fotovoltaica, sempre conosco através do 999671825. Deixa o sol para pagar a sua conta. É o que a propaganda diz aí, ó. O que é isso? É bom demais, hein? Imagine, você pagava R$1.000 todo mês. Como dói, né? Aí, da noite para o dia, literalmente da noite para o dia, com a instalação das placas de energia fotovoltaica, você passa a gastar R$50, porque o barateamento é de 95% do valor das suas contas de energia, rapaz. Então, vai ficar de fora dessa? Sobra R$950. A hora que começar a sobrar, você pode entrar em contato com a gente aqui e partilhar através de Pix essa sobra. Com a gente não acha ruim não. Luz do Sol, energia solar, deixa o sol para pagar a sua conta, 99967-1825. Lembrando também que o nosso Parada Técnica tem, claro, a chancela forte do Sindesv-DF, que é o Sindicato dos Vigilantes do Distrito Federal. Juntos, sempre juntos, somos mais fortes. Combinou assim? É o Sindesv-DF. Então, a gente vai para o nosso intervalinho comercial e já a gente volta para falar do Candanguinho de Juniores, que começa amanhã também, às 9h30 da manhã. Eita, haja coração! Fornecendo de combustíveis a novas soluções energéticas. Inovando sempre e cada vez mais comprometidos com o amanhã. A Vibra está sempre a postos para mover o Brasil com a sua melhor energia. E é assim que vamos cada vez mais longe. Se tem energia, Vibra. A vida no campo é feita de ciclos. O amanhecer, o anoitecer, o semear e o colher. Para cada cooperado, toda safra é um novo desafio. E com o braço forte, você atende o chamado do trabalho com incansável determinação. Do grande ao pequeno, da lavoura à preservação dessa terra que tanto nos entrega, você tem a essência da vida em suas mãos. Na simplicidade do dia a dia, na grandiosidade da nossa história, você honra tradições passadas de pai para filho para cultivar o fruto do amanhã. E faz com coragem, sabedoria e com a certeza que no ciclo do campo, cada etapa semeia um fruto de prosperidade. Nessa jornada, aprendemos que a verdadeira força vem da união. Seja no cuidado com a terra, nas soluções para a produtividade sustentável, na inovação, nos relacionamentos, em cada uma de nossas atividades e operações. Nós estamos ao seu lado. Nós estamos com você. E nos talhões porteira fora, cada momento é uma oportunidade, não só de cultivar a terra que alimenta o nosso planeta, mas também de fortalecer os laços que nos unem e nos tornam gigantes. Integrada, valor para o cooperado, propósito para o mundo. Completa com você.
de volta com o nosso Parada Técnica, segundo e último bloco, mais curtinho, fique tranquilo, viu? Já falamos do Ceilândia, falamos do Capital, amanhã Série D do Campeonato Brasileiro, você confere com todo o timaço show de bola as emoções de Capital e a equipe do Misto. Estarei lá ao lado do Gilmar Rodrigues, pela Brasília FM 98,1, também pela Rádio DF10 e a nossa plataforma aqui no YouTube, DF10 Brasil, levando tudo para você desse jogão de bola com oferecimento da nossa Clínica Odontológica Marília. Alô, Homer Borges, boa noite. Olá, tudo bem? Clínica Odontológica Marília, valorize o seu sorriso e o de sua família no 3384-7722. Marlon e Gilmar Rodrigues, deixa eu contar um negócio que tem tudo a ver com vocês, que são jovens, não como eu, né? Como não? Como não? Tá sabendo, Gilmar? Amanhã, 9h30 da manhã, começa o Candanguinho. Tá sabendo, Marlon? Tô sabendo. Candanguinho, sub-20, né? Não é mais juniores, né? Juniores é do nosso tempo, né, Gilmar? Ô, Fábio, eu posso fazer uma colocação aqui? É o seguinte, Depende, no Gilmar pode. na nossa época, peladeiro em Lusiânia, Sei. mesmo peladeiro, a gente já disputava as preliminares dos chamados profissionais, Aí campo é o de trem. terra. Ou seja, Ô, o jogo mano. começava dos profissionais, né, do pessoal mais qualificado às 4, nós chegávamos 1h da tarde no campo de terra e também teve campo de gramado para fazer aquela preliminar. Olha, aqui a arquibancada ficava lotada desde a hora do nosso jogo até o segundo jogo. Era fantástico. Pai, mãe, tio, avô, todo mundo ia lá ver o netinho e o filhinho jogar. Era fantástico, cara. Agora, 9h30 da manhã. 9h30 da manhã. Mas você levantou a bola que eu vou devolver e vou botar no colo do Gilmar. Gilmar, eu também concordo com o Marlon. Bom campeonato sub-20 ou juniores, a gente pode escolher aqui, tanto faz. O campeonato da nossa divisão de base. Bom era quando ele servia de preliminar para os jogos profissionais. Você não acha, Gil? Olha, eu assisti muito Corinthians e Palmeiras no Pacaembu, no Paulo Machado Carvalho, que antes do profissional jogavam os juniores. Lá no Parque Antártica, que era como chamado o estádio lá da Casa Verde, do Palmeiras, Parque Antártica, depois passaram a chamar Palestra Itália, hoje é Arena Palmeiras. Quantas vezes também os juniores de Palmeiras contra São Paulo, Corinthians, Santos, no Morumbi, quantas vezes não assisti jogos do São Paulo e a preliminar era dos juniores. No Maracanã, Fla-Flu, Vasco, Botafogo, Fluminense e Vasco, Flamengo e Vasco, aconteciam. E aqui no Distrito Federal, assim era na Bahia, no Pernambuco, no Ceará, no Rio Grande do Norte. Mas isso foi uma coisa que eliminou-se no Brasil inteiro. Né? Então você é a favor? Eu sou a favor que voltassem isso. Ah, que voltasse. Voltasse. Nem só em Brasília, mas no Brasil. E a gente vê Me aqui, assustou agora. como você falou que amanhã começa os juniores, e lá em Lusiânia, na terra do Marlon, o Candangos vai lá enfrentar o Lusiânia. O Candangos, você sabe quem é o Candangos? Não sei, é isso que eu É queria o que você antigo explicasse. CFZ. Ah, tá. Tiraram o nome do Zico, tudo mais. Vou pedir para botar na tela aí, Gilmar, Porque até o pra acompanhar CFZ com tu. era Clube de Futebol Zico. Quando criou, né, que trouxe o projeto para Brasília, que, se eu não me engano, Reinaldo Gueldini veio para precursor aí, Brasília né? através desse projeto. Tinha o Tiano, né? Os gêmeos, Rodrigo e E Renato essa Melo. competição vai ter técnicos bons, viu, Fábio? O técnico do Samambaia, me parece que é o Reis. É o Luiz dos Reis, Ele tá animado, né, Marlon? Ele realmente tem um histórico muito Brasiliense com Alan George. Né? Mas antes, só para a gente atualizar aqui, vamos colocar em campo quem é que vai trabalhar no Candanguinho. Nós temos, o Candanguinho vai ser dividido em 2 grupos. Tá na tua tela aí o grupo A, que é formado pela Aruque, anota aí, Marlon, para tu não perder, hein? Aruque, Canaã, Cruzeiro, Gama, Paranoá, Planaltina, Real, Samambaia, CESP Samambaense, que eu acho que é Samambaense, né? Que toda hora muda o nome desse time, vou ficar só no CESP então, né? E Sobradinho. Gente, ó, 1, 2, 3, 4, 10. No outro lado tem mais 10. O campeonato grande esse inchado, hein? No outro lado, a chave B tem Brasiliense, Candango, que o Gilmar acabou de trazer, que é o antigo CFZ, o Capital, Ceilandense,
Ceilândia, Greval, que é o time lá do Valparaíso, Legião, Lusiânia do Marlon Nascimento, Riacho City, que é o time que o Gilmar falou que vai torcer em homenagem ao pastor Antônio Teixeira, né? Riacho City, não tem dinheiro nem profissional que dirá com os meninos, né? E o Santa Maria, fechando aí o grupo dos times aí. Na primeira rodada, vou botar só o grupo A, porque já está na tua tela aí, a gente começa a falar sobre isso. Amanhã a gente tem 9 da manhã a estreia de Samambaia e Sobradinho. Aí teremos às 10 da manhã Real e Aruque. Também às 10 da manhã Ceilândia e Legião. Às 15h30 temos Gama pegando a equipe do Canaã. E também às 15h30 o Cruzeiro pega o Paranoá. Às 15h30, né? Cruzeiro e Paranoá. Mas aí, para soltar vocês, como última informação do grupo aí, o que me chamou muita atenção é que, diferentemente de outras ocasiões, inclusive no campeonato profissional, a parada é assim, meu celular estava tocando, não vou atender ninguém agora não, isso não é hora de, né? Nós temos, gente, na tabela não tem aquele negócio de a definir não, tá tudo com estádiozinho, Marlon. Aqui, ó, Samambaia e Sobradinho, amanhã 9h30 no Cerejão. Real e Aruque, amanhã 10 horas no Defelê. Ceilândia e Legião, amanhã 10 horas no Abadião. Gama e Canaã, amanhã 15h30 no CT do Gama. E também o Cruzeiro pega o Paranoá 15h30 no Ninho do Carcará. Para quem não sabe, é o estádio Francisco Pires, que fica ao lado da feira lá do Cruzeiro. E aí, Gilmário Rodrigues? E aí temos o início de um candanguinho com 20 equipes dessa vez. É muita coisa, né? É muita coisa, mas o regulamento, tabela, são 9 jogos na primeira fase, né? Porque não é chave contra chave, joga dentro do grupo. Dentro do grupo. Mas aqui nós já parte com equipes fortes como Capital, Gama, Ceilândia, que é tricampeão. Tem uma parceria aí da Aruque com o Túlio Guerreiro, tem essa CF, parceria. não sei o que, até anotei no meu parceria papelinho lá. Capital vem muito forte, Canaã. CFA. Tem o Samambaia. É forte também. Samambaia Ceilândia. é forte porque trouxe o Luiz dos Reis, como você Reis, disse. exatamente. A gente não sabe como é que tá a meninada lá, né, Marlon? Mas o técnico é bom. Ô, Fábio, a gente, só voltando um pouquinho no tempo, aí a gente falando Até velho, hein? Pode falar do tempo, hein? São 40 anos, né, Fábio? 40 anos. Não é de idade não, tá, gente? 40 anos de idade. Ô, Fábio, as preliminares, o que se alega? Gasta-se muito em trazer. Não dá para fazer os dois, Não dá né? para fazer. Brincadeira. O Júnior pode... Se falar, eles vêm de táxi, de Uber, de bicicleta. De bicicleta, só para fazer a preliminar, só para depois ver os jogadores que estão atuando lá, ver até o futuro deles ou não naquela equipe. Então, eu acho que... não, falta dinheiro. Que falta dinheiro? Dinheiro tem. Basta planejamento. Falta planejamento. Fazer, né? Se planejar, dá. E seria maravilhoso a gente ir para o estádio, porque a imprensa, detalhe, não sei se vocês sabem, mas quando vamos transmitir um jogo, se o jogo for 4 horas, meio-dia nós estamos chegando lá. Sim. Meio-dia. Já presenciaríamos a preliminar. Né? Porque não é só chegar, pegar o microfone e começar a falar, não. Tem toda uma estrutura, uma logística atrás disso. Agora, falta planejamento. Não há esse interesse. Exatamente. Agora, você expor a sua marca dos meninos e a presença de pai, mãe, avô, tio, primo, além de aumentar... Um vai chamando o outro. Vai chamando o outro. Vai divulgando o futebol. Ó, meu filho vai jogar tal dia, vai. Então é assim, mas falta o querer. Falta o querer. Rodrigo, tem outra coisa aqui que eu estava pensando. Marlon falando e eu cá com os meus botões. Se tem profissionais juniores, aí nos juniores um menino começa a arrebentar, ele já pode, inclusive, municiar o time de cima, não é? Porque começa o campeonato, de repente o time não encaixa, você vai lá nos juniores e consegue pensar alguém que resolve os seus problemas lá em cima. Franco atirador e termina dando certo. Até nisso, a preliminar poderia, quer dizer, as competições sendo disputadas ao mesmo tempo, nas mesmas datas, e como preliminar, ajudaria, né, Gilmar? Ajudaria. A gente sabe que os clubes fazem esse trabalho, mas é isso aí, né, nem só os clubes fazem, como dava visibilidade. A torcida
né, os que Sim. frequentam o jogo iam ver isso mais de perto. Uhum. Era um período onde isso era muito bom para o futebol brasileiro, que acontecia sempre as rodadas, não era nem rodada dupla era quando eles faziam 2 jogos profissionais. Eram as preliminares com as categorias de base, com os juniores. Bom no futebol brasileiro. Uhum. Já está na sua tela aí o grupo B, que eu vou apresentar aqui para o Marlon e para o Gilmar, para a gente dar mais uma esmiuçada aqui. O grupo B, que é formado pelo Brasiliense, Candango, antigo CFZ, Capital, Ceilandense, Ceilândia, Greval, Legião, Lusiânia, Riacho City, para falar bonito, e Santa Maria. Esse grupo aí tem como jogos amanhã, tá? O Lusiânia enfrenta o Candango enfrenta o Lusiânia. O jogo vai ser às 15h30 lá no Luiz Alfredo. Esse Luiz Alfredo, Gilmar, é aquele estádio lá do Pedregal, né? Isso, Luizinho. Luizinho. Lá no Pedregal, município de Novo Gama. Um estádio onde foi reformado. Mas está arrumadinho lá, Está né? arrumado, com uma boa estrutura. A iluminação parece que tem qualidade. Uhum. Deu uma melhorada lá o Luizinho. Vamos torcer. O Brasiliense enfrenta o Greval às 16 horas no estádio Cerejão. Isso amanhã, tá? Agora, no domingo, mais 2 jogos. O Santa Maria pega o Riacho City, às 9h30 no Horizão. O Capital enfrenta o Ceilandense, domingo, 10 da manhã no JK. E o Planaltina enfrenta o CESP somente na outra quarta-feira, viu, Marlon? Dia 14, vai ser às 15h30 no CT do Planaltina. Marlon, você é a favor de que o time jogue em CT ou está jogando porque não tem estádio? Mas, Fábio, é lógico que está jogando em CT porque não tem estádio. Não, é isso que nós estamos falando. Leve a garotada, exponha eles, coloque eles na vitrine também. Uhum. Você está jogando no CT, como é que vai no CT, invadir o CT do Gama, por exemplo, para ver um jogo lá? Tem toda uma logística, tem toda uma proibição. Lá é onde os profissionais estão, onde os júniores estão. Eu não concordo de jeito nenhum, mas não tem no estádio, já que não tem tu, vai tu mesmo. Mas tem coisas, Fábio, aqui, por exemplo, até atrapalha a logística. O Ceilândia, joga no Abadião. Sim, já pega o Legião. Pode usar. O Gama poderia muito bem usar o Valmir Campelo Bezerra, mas vai preferir um CT. Por que será? Né? Mas beleza, nosso mãe de Ná aqui, Gilmar Rodrigues, eu tenho minhas anotações, que eu não consigo gravar os trem. Mas, ó, Grupo A, Gilmar, vou perguntar aqui quem são os favoritos aí, ó. Tem Samambaia pegando Sobradinho, tem Real pegando Aruque, Ceilândia e Legião. Gama enfrenta a equipe do Canaã e o Cruzeiro pega o Paranoá. Mais do que os jogos iniciais, nesse grupo aqui, quem que você imagina que vai bombar na frente aí, Gil? Olha, isso aqui é muito difícil. Você diz isso no grupo A, né, Fábio? Grupo A. Tá com a colinha aqui. Tá Grupo A, porque nós temos time forte aqui, como o Gama, o Canaã, o próprio Ceilândia, Paranoá, Real, categoria de base, apesar do profissional não ser bom, mas tem forte sempre categoria de base. Né? Tá? Nós temos aqui uma situação muito difícil, tá? Sabe, como classifica 2 de cada chave, vai ser muito disputado, né? Largando na frente aqui como favorito, eu acredito que o Gama, que eu coloco, Gama, Canaã, Paranoá Real. Coloco esses 4 aqui. Como desses 4 vão sair 2 que é equipes classificadas. Perfeito. Marlon Nascimento, eu vou para a Lusiânia com você, porque o grupo B tem aí a equipe, bota aqui no papelinho, como diria o Marlon, Brasiliense, Candango, que é o antigo CFZ, Capital, Ceilandense, Ceilândia, Greval, Legião, Lusiânia, Riacho City e Santa Maria. E aí, Marlon, não querendo favorecer a você, mas o Lusiânia costuma fazer boas apresentações, bons campeonatos regionais com o time de juniores, viu? O time dos juniores do Lusiânia, do antigo do Lusiânia Futebol Clube, ficou em 3º lugar no campeonato goiano, sob o comando de Eliseu Bernardo. Quem é esse senhor Eliseu? Meu pai. Então ele ficou em 3º colocado, ficou atrás do Goiás e do Vila Nova. Que é isso, Depois ele veio para cá, ele foi bicampeão de júniores aqui no Distrito Federal.
Lusiânia, Brasiliense não tem como você tirar o Brasiliense. Agora, os outros, Greval, que eu não conheço, os outros times realmente... Greval faz um bom trabalho. O Capital também, viu? O Capital também. Então, E o Ceilândia, que é tricampeão. O próprio Legião também nesse grupo aí, viu? Legião é um grupo fortíssimo. Então, peraí, eu tô achando que esse grupo é mais forte que o outro. Muito mais forte que o grupo B, muito mais. Não. Agora, classificam 2, é um campeonato mais curto, né, Fábio? Qual a data da final desse campeonato? Tá lá pra frente. Tá lá pra frente. São 9 partidas. Jogando meio de semana, fim de semana, que vão ter que fazer, né? Mais fácil. Ainda vem a segundona, né? No vou dizer segundo uma semestre, coisa, né? Nos 2 grupos aí, tem pelo menos 5 equipes que vão brigar de igual para igual pelas 2 vagas, viu? Vai ser um campeonato muito disputado. Quem acompanhar o Candanguinho desse ano vai ver boas partidas de futebol, Marlon. É verdade. Agora, Tropa, eu tava pensando outra coisa, que eu fico ouvindo vocês, aí o bichinho vai lá e fala assim, eles falaram isso, então casa aquilo. Aí eu fico juntando. Nós temos 20 equipes, né? Que o Gilmar acabou de falar assim, rapaz, é time demais. É muito time, é muita camisa. Mas, pensando que no segundo semestre aí a gente já vem com a segundona candanga, hoje esse campeonato sub-20, Marlon, ele é um preparatório para a segunda divisão do futebol do Distrito Federal, para aqueles que vão disputá-la, né? E há aqueles que se destacarem, Fábio, podem muito bem estarem disputando a segunda divisão. Né? Então, eu creio que os dirigentes estarão de olho exatamente nessa nova garotada aqui, nessa moçada que está surgindo aí, até para disputar a segunda divisão. Não é, Gilmar? Fábio, eu estou sentindo aqui, percebendo a ausência, a ausência de um clube que tem montado bons times, tem feito boas campanhas nos últimos candanguinhos, que está de fora. Sabemos que esse clube, em agosto... Para, Gilmar, aqui o Naí, rapaz, não. Sabemos que esse clube, em agosto, quando vier a segunda divisão, é um dos favoritos a subir, que é o Braslândia. Braslândia, que tem feito bons trabalhos no Sub-20, está de fora, né? Porque o Braslândia vai jogar todo o peso no profissional na segunda divisão, que vem forte, que é um dos cotados a subir. Tem um patrocínio bom lá, viu, Marlon? Tem uma pepeta boa, vai chegar lá no Braslândia. E, você, torcedor de carteirinha, vou ficar aqui, na primeira fila, gritando, uhul, vamos lá, Braslândia, sabe por quê? Rapaz, deram uma arrumada lá no estádio, tá bonitinho e tal. No lado das sociais, fizeram lá as cabines para a imprensa, tudo bonitinho, não precisou ter tanto dinheiro assim, fizeram um negócio arrumado, mostrando que quando se tem boa vontade, a coisa acontece. Já fizemos jogos lá, vocês lembram? Né? Cabinezinha arrumadinha, tudo adequado. Você sabe bom, um jogo rapaz. que nós vimos lá, o goleiro do Gama era Ronaldo, que jogou no isso Corinthians. foi um pouco antes, é o Ronaldo Roqueiro, né, Marlon? Roqueiro. Nem na zaga, com o Márcio Santos, Com o não Márcio lembra? Santos, exatamente. Rapaz, foi uma sapatada. Já tem o time do tempo. Brasil era bom, tinha Maninho no meio, Maninho. tinha, esqueci o nome do resto lá, né? Tinha o Iron, lembra do Iron, baixinho, número 5, era o volante do Braslândia. Bom Que jogador, foi revelado lá no Lusiânia. Jogou no Lusiânia, Dom Pedro, rodou o futebol do Grande dia. Iron, um abraço pra você, viu, Iron? Iron, na verdade, o nome é Irã, mas é? ele tá lá em Lusiânia e foi revelado por quem? Por Eliseu Bernardo, cara, lá em Lusiânia. Que No maravilha. time de juniores do Lusiânia. Maravilha. Ô, gente, esse campeonato sub-20 aí, vocês acham que é um campeonato afeição para aqueles que têm camisa pesada na primeira divisão do futebol de Brasília? Estou querendo dizer aqui de Gama, estou falando também de um Real, Brasiliense, Capital, Ceilândia ou Lusiânia, ou há espaço para uma equipe que talvez não tenha tanta projeção no profissional, mas nos juniores ele pode fazer surpresa, hein, Gil? Sim. Pode? Cito, pode. Quem Cito seria? aqui, por exemplo, o Legião. Legião, que no profissional subiu o ano passado, bateu, voltou já, caiu novamente, mas nas categorias de base, principalmente sub-17, sub-20, eles fazem um bom trabalho. Tem espaço sim, como eu já falei na fala anterior, é um campeonato que nas duas chaves, pelo menos 5 vão brigar pelas 2 vagas, portanto vai ser um campeonato bastante disputado, então vai ter espaço para outras equipes. Não vai ter, de repente, para um Riacho City, nada contra o time do Pastor, mas para falar a realidade.
um ou outro que não vai ter, mas vai ser bem disputado. Ô, Nascimento, para fechar esse, você acrescenta no que você vai perguntar aí, mas essa pergunta é toda tua mesmo, para a gente fechar essa situação de sub-20. Você, Marlon, concorda com esse sistema? Por exemplo, o Aruc fechou uma parceria com o Túlio Guerreiro, que tem um trabalho lá no Vicente Pires, né, categoria de base, acho que é CFA o nome. Você concorda com esse tipo de parceria ou você acha que isso nada mais é do que uma barriga de aluguel para projetar o menino e mandar para frente? Olha, eu acho que os dois. Concordo, acho que é os dois. Você concorda e discorda? É o seguinte, é uma parceria que deve haver, e é uma parceria que há promoção. Vou te falar uma coisa, o Vinícius Brandão, ele é da Talent Sports, é meu sobrinho lá, ele é empresário do Gabriel Martinelli, Gabriel de Jesus, e ele estava me falando o seguinte... Ele só é empresário de Gabriel, é? Só Gabriel. 90% dos garotos que surgem e que vão à frente são garotos pobres. Garotos ricos, que têm pai rico, pode ser gênio. Inclusive, ele citou vários exemplos de garotos de seleção brasileira que teriam futuro. Mas quando já atinge uma certa idade, ele tem carro, tem casa, não precisa de mais nada. Ele abandona o esporte, ele vai pensar na tchutchuca. Agora, o garoto que é pobre, o garoto, vou ser alguém para dar uma casa para minha mãe, essa é a primeira situação. Exatamente. Esses vão à frente. Então, eu acho que a parceria vale no sentido de que o garoto seja promovido, que o garoto seja valorizado. Então, parcerias valem, mas também há um intuito de ter receita, de vender, de projetar o garoto. Então, eu acho que vale nas duas situações. Você quer acrescentar com alguma consideração que você vai fazer ou é espaço para abraço? Não, é espaço para abraço. Então, um abraço daqui a pouco. Ô, Gilmar, você acha que é barriga de aluguel ou tem que fazer parceria Não, mesmo? essas parcerias têm que existir, sim. É? Sim. Gilmar hoje está de pé e pau no lombo, rapaz. Que é isso? Brincadeira, tá certo então. Então, moçada, falamos aí sobre o nosso Sub-20 e aqui já no rodapé do nosso Parada Técnica, que volta na próxima segunda-feira às 8 da noite, eu queria saber dos nossos queridos Gilmar Rodrigues e Marlon. Eu venho para cá porque eu não consigo ficar quieto aqui de frente para esse computador aqui, que fica nego mandando coisa, faz isso, faz aquilo. Eu sou um só, rapaz, me poupe. Então, eu queria saber de vocês o seguinte, imagino já até a resposta, né? Mas essa semana nós fomos surpreendidos de forma positiva com a renovação de contrato do Luiz Carlos Carioca, que pegou o Gama justamente num momento, né, de totalmente definição, né? Ou era calça de veludo ou traseiro de fora. Ele pegou o Gama, né, vestiu a calça e fechou com calça de veludo, campeão. E naquele momento, Fábio, naquele momento, antes dele assumir, ninguém apostaria no Gama. Ninguém apostaria que o Gama seria campeão. Ele assumiu, deu um investimento novo, deu outro direcionamento para a equipe do Gama. Eu acho que renovou perfeitamente. É isso aí que tem que ser feito. Ô, Gilmar, até 2027, né? Até 2027. Agiu certo, né, Gil? Eu acho correto. Pelo trabalho que ele fez, da forma que ele chegou, o resultado que teve. Né? Que para muitos foi surpreendente, mas o Luiz Carlos Carioca, a gente sabe que ele conhece muito bem o futebol de Brasília, e ele chegou no Gama, pegou um adversário que ele conhecia muito bem, e a vontade que ele tinha de ir à forra naquele momento era muito importante para ele, para a carreira dele. Ele conseguiu transmitir isso para a equipe, teve o grupo na mão, o grupo unido. O Brasiliense, o Gama e Brasiliense no Bezerrão, gente, o Brasiliense, eu acho que por ter ganho no turno de 2-0, menosprezou o Gama. Aquela partida daquele dia, se não fosse algumas coisas, como a boa atuação do goleiro do Brasiliense e uma outra série de coisas, poderia ter sido mais amplo. Uma partida para ficar na história do futebol do DF como uma grande goleada, porque poderia ter sido 6 ou 8 para o Gama. Que 8? Para, tu é exagerado demais. Para isso. É maior? Eita, teve, 8? Não. Gama, 0. A chance que o Gama teve de gol naquela partida podia ter sido, para o Brasiliense, um desastre muito maior. Portanto, nada mais justo. Parabéns à diretoria do Gama, parabéns ao presidente Wendel por ter feito essa renovação com o Luiz Carlos Carioca. Muito merecido. Ano que tem que lembrar que em 2026 tem Série D.
Já tem até 50 times definidos já para a Série D do ano que vem, né? Então, o Luiz Carlos já vai começar a planejar, começar a ver exatamente isso dessas equipes, desde agora, em 2025, maio de 2025, porque o que faz uma equipe vencedora é o planejamento. O Gama está nesse caminho, assim como o Capital teve, o Ceilândia também tem esse planejamento. Então, o que faz uma equipe vencedora é o planejamento. Primeiro, contratou técnico, beleza, até 2027. Então, ele vai ter autonomia exatamente para poder planejar quem trazer, o que fazer. Então, eu acho que está no caminho certo, viu, Fábio? Essa era a pergunta que eu ia colocar no teu colo aí, porque, renovou, beleza, é só para blindar o cara para ele não ir para outro clube, né? Ou se contrata já para sentar com ele e trabalhar isso aí, planejamento, já começar a olhar jogos, juniores, segundona, ir fora, ir aquilo e tal, né? Beleza, mas o Gama tem estrutura hoje financeira para liberar o Luiz Carlos para planejar, para ir, deixa eu pensar, vou a São Paulo, no interior de São Paulo, ver a meia dúzia de jogador lá já pro Candangão. Tem estrutura para soltar o cara Fábio, assim? O Gama tem uma marca. O Gama tem um nome. Na marca tem, mas tem dinheiro, Marlon? Calma, é através da marca que vem o dinheiro. Então, nós estamos falando de parceria. Parcerias. Parcerias não custa caro, não. Parcerias. O Gama tem um belo estádio. Então, parcerias. Tem N formas de publicidade, de propaganda para fazer. Então, eu acho que essas parcerias, e o Gama deve fazer isso, para poder, custa dinheiro? Custa, claro, mas é necessário fazer? Você quer um planejamento para sair da Série D e ter calendário em 2027, Série C, e quem sabe, né, voltar. Uma Série B, quando menos. Pelo menos uma Série B. Ótimo, então, né? tem que ter parceria, tem que ter planejamento. Não adianta colocar um presidente que fica ali só pensando em demitir, contratar, fazer aquele joguinho tem que ter planejamento. Juniores, os melhores que estão surgindo, não só no Gama. Surgiu um moleque aqui num time ali, no Lusiânia. Ó, eu gostei daquele menino, vamos trazer porque... Agora, quem vai definir não é o presidente. O presidente não entende muito disso aí, ele entende de administrar. Mas tem o Zusa lá, que é o que comanda essa parada toda, viu? Pois e o Zusa com o técnico, com o Luiz Carlos. Aí sim, aí vou trazer, vamos fazer um planejamento para 2027, porque o planejamento é 2027, contratou o técnico, então eu acho que está no caminho certo. Ô, Gilmar, nosso horário já estourou aqui, mas eu não posso me furtar dessa pergunta, e quem vai encerrar o programa com ela é você. Renovou com o Luiz Carlos Carioca. Você, como o Luiz Carioca aqui incorporado, a primeira atitude seria correr atrás da base que te deu alegria e tentar manter essa base, essa espinha dorsal do Gama para o ano que vem? Ou é outra história, é tudo novo? Nem só isso. Quando se fala em planejamento para 2026, é um planejamento por completo. Tentar manter o máximo possível de jogadores que deram essa alegria, que foram do time de 2025. Sim. Observação do Sub-20, observação de jogadores de outros clubes, do Distrito Federal, de Goiás, de interior de São Paulo. É um planejamento de montagem de equipe para 2025. Não é um planejamento só no papel de trabalho, é um planejamento prático, já no intuito de trazer nomes, de montar equipes, fazer pré-contrato com jogadores e montar, porque o Gama volta ao cenário nacional em 2026. Eu não acredito que seja só para participar da Série D. Com certeza. O Gama tem marca, tem camisa, ele tem que voltar a participar de uma Série D em 2026, já com o pensamento de em 2027 estar numa Série C. O Gama tem que voltar a uma ascensão, a uma Série B, até chegar de volta a uma Série A. Porque se o Gama não tivesse tido todo aquele problema político de ter entrado com a CBF na Justiça, o Gama, até os dias de hoje, era igual uma Chapecoense, Figueirense, Avaí, era time que disputava uma primeira, uma segunda e ia ficar sempre por ali. Mas todos nós soubemos... Olha, os caras que tinham lá dentro, com os caras que tinham lá dentro que só pensavam no deles, no umbigo deles, aonde eles iam triturar o Gama como trituraram. O Gama só sobrou jogo de camisas, mano. Não começa você a defender esses caras do passado, não, Os 4 anos que o Gama ficou na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, fez história, teve participações brilhantes. Tanto que o Gama se despediu.
O Gama se despediu da Série A do Campeonato Brasileiro, ganhando de 4-0 no Mané Garrincha. Do Coritiba. Do Coritiba, onde Ainda tirou, ganhei a camisa do Fernando Praz. tirou Ó. o Coritiba da 8ª vaga e colocou o Santos, que tornou sendo campeão. Você lembra disso? O Gama se despediu da Meu Série A pai me ganhando de falou. 4-0 num time que estava disputando a classificação. O Dimba arrebentando no jogo, meteu o gol e no final é. ele sentou na O escadaria Gama que tem dava história. acesso pro vestiário e ficava chorando copiosamente. Naquele ano, nos últimos 2 anos do Gama na Série A, toda a arbitragem era cartão, o NEM, gesto, Jair, não podia fazer nada. Encostou no jogador, já era cartão, era um negócio programado. A retirada do Gama, o descenso do Gama, foi planejado pela CBF devido ao Gama ter entrado na Justiça Comum. onde? Todos nós sabemos agora, Meu isso Deus já do passou, céu. já foram mais de 20 anos, o Gama volta em 2026 com outro planejamento, com a outra estrutura, com outros dirigentes, pessoas novas. Esquece o que aconteceu no passado. Tá bom. Nascimento, seus abraços finais aí pra gente já- fechar, porque já- não vamos ficar até amanhã aqui discutindo com Ó. o Gilmar, que eu penso totalmente errado, totalmente diferente. A direção que o Gama tinha lá só cuidava, ó. Ó, eu só De estou recebendo umbigo de- mensagem da dona Érica, hoje é sexta, amor. E aí? Vamos ou não vamos sair? Pô, tá assistindo lá, então a gente vamos ter que sair, né? Então, É o amor. o resto aqui, dos abraços aqui, eu já deletei, que eles estavam querendo que eu mandasse aquela hora, não deu tempo, sessão de abraço, mas tá empresa, ouvindo, né? tá ouvindo, né? Gilmarzinho, tu vai pra casa descansar, que amanhã nós temos labuta, hein? Sim, amanhã Você ainda tá labutando? no JK, Capital 2, misto 0. Vamos lá. Vamos Não, lá. Capital 3, misto 0. Misto Quem vai 0. ganhar 2-0 é o Ceilândia, lá em Lucas do Rio Verde. Vamos lá. Vamos ver o gol de Wallace Pernambucano amanhã, mais gol de outros jogadores. É empresário dele, não é possível. E ver. É. Então, 3-0 Capital, 2-0 Ceilândia. Marlon? Eu também falei 3x0, ele tinha falado Capital? 2, agora... Ele 3 mudou, a- mas que ele gosta de você. 3 3 a 0 0 no Ceilândia. 1-1. Tá. Então, eu sou 2-0 Capital diante do misto e 0-0 Luverdense e Ceilândia. Vamos ver se eu acerto pelo menos uma vez na vida, né? Agradecendo ao Marlon, agradecendo ao Gilmar Rodrigues. Preciso de uma ajuda sua amanhã, tá? Tem como você me ajudar? Tem. Leva um... Como é que é? Encontrou o que na web, minha filha? Aí, tá vendo? Gilmar, leva um pacotinho de vela para mim amanhã. Levo. Leva? Então tá bom. A gente vai fechando o nosso Parada Técnica, agradecendo a toda a galera que esteve conosco aí pelas redes mundiais dos computadores, no YouTube, no nosso portal DF10 Brasil. Para você que não se inscreveu, se inscreva. Clica aí, ó, se inscreve e sempre que a gente estiver no ar, você vai acompanhar tudinho, tá bom? Dê um like, compartilhe e foi muito bom ter a sua presença conosco em mais uma edição do nosso Parada Técnica, que volta na segunda-feira a partir das 8 da noite e você é o nosso convidado. A gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau!